Paz do Senhor, aqui é o pastor Malaquias Gomes. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu quero deixar para o seu coração está no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 17 e o versículo de número 18, que está escrito assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Judá estava vivendo em guerra, em crise. Os irmãos estavam sendo oprimidos por uma corja de pessoas que estavam lá, que estava colocando algumas pessoas a sofrer. E isso estava trazendo um prejuízo para Judá. E quando Abacuque profetiza esse livro inteiro, eles estavam perto de ir para o cativeiro babilônico. E você vai ver que Abacuque, no capítulo 1, ele clama, ele implora a Deus que Deus venha em socorro do povo por causa do sofrimento. O povo estava sendo humilhado, perseguido, pisoteado praticamente por uma turma lá que estava tentando humilhar o povo de Deus. Isso por falta de culto, isso por falta de presença de Deus, é que leva o ser humano a viver isso daí. E Abacuque, quando ele começa a profetizar, ou clamar a Deus melhor, para que haja uma mudança no meio dessa nação, ele desesperadamente ele clama, ele começa a dizer a Deus assim: até quando eu vou gritar, eu vou implorar, eu vou pedir, como que se o Senhor não estivesse fazendo nada. O desespero dele era grande, porque parecia aparentemente que as orações dele não estavam sendo ouvidas. Aparentemente parecia que as coisas não iriam sair do lugar. E ele clama por um socorro, ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus intervenha no meio dessa situação e que ele faça alguma coisa. Mas parece que ele não estava obtendo êxito no seu clamor, nas suas orações. E quando eu olho para o livro de Abacuque, e quando eu olho para os nossos dias, não tem muita diferença, irmãos. Não tem muita diferença. A gente observa esses homens tentando aprovar leis contra a igreja, tentando fazer tudo contra o povo de Deus e até contra a nação, não só contra o povo de Deus, mas contra a nação. Eles investindo com todas as suas armas para tentar parar o povo. E a gente vê que tem muita gente clamando a Deus, não é uma pessoa. Nós temos no Brasil hoje 30% da população cristã. Isso dá um número de mais de 50 milhões de evangélicos ou de cristãos. Tem muitos desses que estão clamando a Deus de dia e de noite. Gente que está no monte, gente que está em casa, gente que está na igreja, gente que está na rua, gente que está no trabalho, que não tem cessado a Deus, clamando ao Senhor para que Deus faça alguma coisa. Aparentemente, Abacuque não tinha tido resposta da sua oração, por causa da demora, aparentemente, que estava acontecendo. Mas ele teve resposta, a resposta veio. E essa palavra é uma palavra para mim e para você, que não devemos em momento nenhum desistir de clamar a Deus, para que Deus intervenha. Talvez o seu problema não é contra a nação, talvez o seu problema é dentro de casa, talvez o seu problema é no emprego, talvez o seu problema é com o filho, é com o esposo, talvez o seu problema é financeiro, talvez o seu problema é saúde, e você tem clamado a Deus e aparentemente parece que nada se resolve, aparentemente parece que nada vai mudar, que nada vai sair do lugar, e parece que Deus não está nem aí. A palavra que eu deixo para você nesse dia é que em meio a essas crises, que em meio a essas dificuldades, que
que em meio a esses clamores que você tem feito, aparentemente você pode não ter resposta, mas a resposta vai chegar. E ela vai chegar com bênçãos de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa no meio desses desafios, em meio a essas dores e angústia, é continuar acreditando, tendo a certeza de que o Deus que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo, é o Deus vivo, é o Deus poderoso que pode fazer o que ninguém faz, que pode entrar aonde ninguém entra. Então tenha essa certeza, tenha esta convicção. E aí o verso de número 17, o profeta está engrandecendo a Deus. Pode não ter mantimento, pode não ter fruto na sua lavoura, pode não ter ovelhas, pode não ter boi, pode faltar tudo desses negócios. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Isso daí traz esperança para a gente continuar. E a gente tem que sempre lembrar das coisas que passaram, porque muita coisa já passou, que já aconteceu, que Deus já fez, que Deus já realizou na sua vida. Então Deus traz à memória aquilo que foi excelente lá atrás. Então você precisa entender que em meio a essas crises que você tem vivido, em meio a essas dificuldades que você tem vivido, se alegre em Deus, se alegre no Senhor, como Abacuque está falando aqui, porque não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da dificuldade, ou até pode importar, mas o que mais importa em meio a tudo isso é a presença de Deus. E por mais que aparentemente Deus não está no negócio, aparentemente Deus está longe, mas Ele está perto. E você pode ter certeza que em meio a essas dificuldades Ele vai se levantar em seu favor. Em meio a essas crises, em meio a essas dores, Ele vai se levantar para vir ao seu encontro. Então você precisa entender que o Deus que você serve, que nós servimos, não vai permitir que tudo isso que você está enfrentando venha te matar, venha te destruir. Talvez você está vivendo pressões, situações angustiantes, terríveis, e você não sabe o que fazer. Talvez o seu problema é uma dívida que você não consegue pagar, os credores batendo na sua porta, as pessoas querendo receber. Talvez o seu problema é uma enfermidade que você vai ao médico e o médico não acha o problema e você não sabe mais o que fazer. Talvez você está angustiado agora, trancado num quarto, me ouvindo e pensando até no suicídio. Mas Deus está no controle. Você precisa entender que o que aconteceu no passado pode acontecer na sua vida. Talvez a dor está demais. Talvez você não tem força para caminhar nem um passo a mais. E você está dizendo para Deus assim: Deus, o que farei? Onde eu vou chegar com uma situação dessa? Deus está dizendo para você: se alegre nele, se alegre, porque a resposta vai chegar. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido a Deus, e não tem pessoa melhor para fazer isso para você do que Ele. Ele vai se levantar, Ele vai se levantar em seu favor, mas se alegre nele, se alegre nele. Por mais que você esteja enfrentando essa situação, você precisa entender que muitas coisas lá no passado Ele fez, coisas lindas, maravilhosas. E se você está de pé hoje, é porque você venceu. É porque você passou lá atrás por muitas dificuldades e chegou aonde você chegou. Por quê? Por causa da misericórdia dele. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja vacas, todavia, se alegre no Deus que você serve. Se alegre, porque Ele vai se levantar em seu favor. Talvez o choro seu tenha sido desesperador por não ver nada acontecer. Talvez eu estou falando com um pastor agora que está clamando a Deus por um avivamento para a sua igreja, para a sua congregação, para a sua família. Talvez um obreiro que está desesperado por um mover sobrenatural de Deus. Deus vai fazer. Pode ter certeza que a sua igreja vai passar por um avivamento que você nunca viu.
Esse tempo está chegando porque Deus tem mais pressa do que você para fazer isso. Continue acreditando. Deus abençoe sua vida. Eu peço a você que visite o meu canal no YouTube, Pastor Malaquias Gomes. Vai lá e compartilha, dá um ok lá e se inscreva no meu canal.